os caminhos te trazem para o Maracanã. Palco do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2024. É noite de Flamengo e Corinthians. E você começa a curtir a partir de agora os lances, as emoções que cercam este grande clássico do futebol brasileiro, que mexe com as duas maiores e apaixonadas torcidas do futebol do Brasil. Galera chegando no Maracanã, a torcida do Flamengo tá aí, a do Corinthians ocupa todo o espaço destinado a ela. E nós estamos reunindo o nosso time, com o Diego Ribas, com o Roger Flores, os nossos comentaristas. Mas vamos fazer o seguinte, Roger e Diego, direto para os nossos repórteres, porque há novidades nas escalações dos dois lados. O Flamengo tem até técnico estreando hoje, que é o Felipe Luiz. O Marcelo Correge acompanha o rubro-negro de pertinho. Boa noite, Correge. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite a todos. É isso, o Felipe Luiz teve 2 dias para trabalhar com esse time do Flamengo e já promove 4 alterações no time titular. No gol, o Matheus Cunha, que vinha sendo o goleiro da Copa do Brasil, dá lugar ao Rossi. Na lateral direita sai o Varela e entra o Wesley. E na zaga sai o Fabrício Bruno para a entrada do Léo Ortiz. Mas a principal alteração é a presença do Gabigol no ataque ao lado do Bruno Henrique. Ele substitui o Gonçalo Plata. Essa vai ser apenas a 5ª partida do Gabigol como titular nessa temporada. Felipe Luiz, há 10 meses, era jogador, estava aqui no Maracanã. E fala um pouco sobre... Chegar no Maracanã, me sinto em casa. Sinto que não faz muito tempo que eu estava aqui como jogador. Estou nesse novo desafio, na qual fiquei muito feliz de como foram esses 2 dias de preparação. E espero poder ver bastante coisa e que a gente possa fazer um grande jogo. Palavra, portanto, do Felipe Luiz. É isso aí, vai estrear daqui a pouquinho o técnico do Flamengo. O Flamengo tem uma história muito robusta, né? Jogando bem nos torneios por mata-mata, faz modificações importantes em praticamente todas as faixas do campo e dá um descanso para quem estava mais gastado. É o caso do Yuri Alberto, que nesse jogo vai ser substituído pelo Héctor Martínez. E a principal mudança está no meio campo. Ele aposta em Rodrigo Garro e Coronado, 2 jogadores com muita habilidade para esse Corinthians. Mas o Ramon explica que tem também uma questão de postura. Vamos ouvir o que ele disse. É saber jogar este tipo de partido. Hablamos muito com os jogadores. Hablamos de la parte táctica, es muy importante que de mitad de cancha para adelante seamos contundentes. Va a haber un partido con mucha presión de parte de los 2 equipos y esperamos ver un buen espectáculo. Bom, são pressões diferentes, né? Mas Corinthians e Flamengo, e eu tô aqui com um cara que jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro no Corinthians, sabe bem como é que é a pressão. E com aqui que jogou em grandes times, os dois jogaram em grandes times, mas jogou no Flamengo, sabe bem como é que a banda toca. O Flamengo com a pressão da saída do Tite, a chegada do Felipe, a eliminação da Libertadores, e o Corinthians com a pressão do Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. O Ramon, você acha que faz boas escolhas, por exemplo, Roger? Eu acho que sim. Boa noite, Luiz, Diego, rapaziada que está com a gente. Eu acho que sim, principalmente quando ele coloca Coronado, que está pedindo passagem para ser titular dessa equipe, está jogando muita bola. E o Garro, são 2 jogadores com muita qualidade de meio campo, como o Diego jogava, enxergam muito bem a movimentação dos atacantes e isso pode dar um toque diferente para esse meio campo do Corinthians. E o Flamengo troca a comissão técnica, assume o Felipe Luiz. Diferentemente de outras situações, o Felipe vinha treinando na base do Flamengo, o Sub-17, o Sub-20, conhece o elenco, jogou com 20 caras que aí estão e assume hoje logo numa semifinal. Diego, boa noite. Boa noite, feliz de estar aqui, já estava programado para fazer esse jogo há algum tempo e calhou de ser na estreia do meu amigo Felipe Luiz, que eu admiro muito. Acredito que está muito preparado para esse momento, Luiz, não só por ter jogado com esse... Na noite do Clássico do Povo, é semifinal da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, claro que a questão esportiva é a mais importante. Conquistar a Copa do Brasil fica para a história, você entra para a galeria dos campeões dessa competição. Mas tem um lado financeiro também, né, gente? Afinal, o campeão vai levar 73 milhões líquidos para casa e o vice 30 e poucos milhões de reais. É uma grana importante. Por falar em grana, você está percebendo que o Maracanã hoje não está lotado, né? É importante destacar que os ingressos começaram a ser vendidos semana passada e atrás dos gols tem os setores norte e sul, né? O setor norte, 300 pratas o ingresso e o setor sul, 190. Salgado. É muito salgado. É muito salgado e não é todo mundo que está podendo, né? São vários jogos, você não vai a um jogo a cada 2, 3 meses.
A torcida do Corinthians, de qualquer forma, esgotou o espaço reservado a ela, todos os ingressos, e a torcida do Flamengo adquirindo em torno de 35 mil ingressos de forma antecipada. Então a gente tem um Maracanã, o Diego que frequentou a partir de 2017 esse Maracanã sempre com 50 mil pessoas para começar a conversa. Nossa, tô surpreso. Não é normal isso, surpreende não é normal, mesmo, né? realmente um jogo dessa importância. E a torcida do Flamengo faz sempre a diferença, mas como vimos aí, realmente os valores altos, isso dificulta bastante. E num dia que tem a estreia do Filipe Luís, né? Depois de tudo que aconteceu com a comissão técnica do Tite, a torcida não aprovava, a torcida fez protestos no domingo no jogo contra o Atlético Paranaense. Bom, vamos fazer o seguinte, meus repórteres, outras informações do Flamengo e do Corinthians, começando pelo mandante, que é o rubro-negro, Marcelo Correge. É isso, Luiz. Você falava agora com o Diego sobre a expectativa que a torcida do Flamengo tinha de ver o Filipe Luís no comando do time principal. Porque a história dele como treinador é muito recente. Ele se aposentou há apenas 10 meses, assumiu o time sub-20 e Jorge Jesus, que foi o treinador que estava no Flamengo quando o Filipe Luís aqui chegou para aquele ano de 2019. É absolutamente inesquecível para todos, inclusive o Filipe Luís, agora técnico do Flamengo. Luiz Roberto. Muito bem, deixa eu ver o lado. Treinou durante a semana, não foi uma decisão de vestiário, ele vinha trabalhando com essa equipe, porque o Corinthians tem tido um desempenho muito diferente nas Copas e no Campeonato Brasileiro. E é importante... O Corinthians vai contratá-lo em definitivo, já poderia ter efetuado a transação e economizaria 500 pratas. Agora, pagar os 500 mil para botar o Hugo, acho que não tinha dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. A diretoria do Corinthians tem vacilado algumas vezes. Muito bem, ele é um cara que se impõe muito, né? Muito grande, envergadura demais e tem feito a diferença para o Corinthians nessa tentativa de recuperação do brasileiro e principalmente nas Copas. O Diego disse há pouco sobre o Felipe, a estreia dele, enfim, é tudo que ele conhece do Flamengo. A gente está já com o protocolo para começar, mas Diego, no caso do Corinthians, tem jogado bem as Copas, teve um tropeço domingo, um jogo que foi meio peculiar, 2 expulsões e tal. Dá para manter a performance e continuar jogando bem como na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, aliás, competições que o Corinthians está nas semifinais. Dá sim, Luiz. O próprio treinador, né, quando diz saber jogar esse tipo de jogo, é sinal de que ele já está passando isso para o grupo dele. Então, entrar preparado para fazer esse tipo de jogo faz com que os jogadores estejam mais concentrados, confiantes, porque sabem que estão jogando muito bem esse jogo de Copa. Então, tem tudo para ser um grande jogo hoje, uma boa apresentação do Corinthians. Fala, Roger. Apesar de ter perdido o jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, o Corinthians sai fortalecido. Foi uma demonstração de coragem, saiu aplaudido. Então, isso também é uma reunião de pontos positivos para que eles mantenham o nível de apresentação que o Corinthians está apresentando. Estamos na expectativa da entrada em campo dos times aqui no Maracanã. Lembrando mais uma vez, mais cedo, o Atlético Mineiro venceu o Vasco na outra semifinal por 2-1, jogando em Belo Horizonte, 1895. É ano de fundação.